Fala galera, hoje a gente vai falar sobre como você tem que ver a sua agência de ads no universo do e-commerce, beleza? Então pessoal, a gente está trazendo sempre itens aí que não são cotidianos, né? Que não são do dia a dia. A gente já falou de como vocês têm que ver o marketing e o investimento em marketing de vocês, né? Agora a gente quer falar um pouquinho mais, a gente quer falar como vocês têm que ver a agência de ads de vocês. Então, vou fazer uma analogia pensando no marketing tradicional, né, no marketing offline, até se a gente for recuar aí uns 10, 20 anos atrás, como é que funcionava o processo. E é importante a gente entender isso para a gente poder ver como funciona ainda hoje, porque muita gente está esquecendo disso. Então, antes, quando uma empresa buscava uma agência de marketing, por exemplo, uma empresa tinha um departamento de marketing, onde existia um profissional que tinha, né, essa profissão, era formado, tinha uma formação em marketing, administração em marketing é um curso. E esse profissional de administração em marketing, o gerente, né, o diretor, buscava uma agência, né, uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade, geralmente, num âmbito um pouco maior, tinha um profissional de planejamento que também tinha formação ou pós-graduação em marketing, porque ele precisava saber conversar no planejamento da agência com esse cara que fazia o planejamento de marketing da empresa. Então eles tinham que falar a mesma língua. Então esses dois caras elaboravam o plano de marketing e nele tinha todos esses dados de qual era o público da empresa, o avatar, a persona, qual que era o objetivo, qual que são as metas desse ano, e eles faziam um briefing, um brainstorm, e estudavam todo esse processo, elaboravam esse plano de marketing. E esse profissional de planejamento dentro da agência levava isso para um profissional de mídia. Esse profissional de mídia, ele tinha a obrigação de avaliar esse plano de marketing e estabelecer quais eram as melhores mídias baseadas nesse plano. E aí ele avaliava se ele ia trabalhar com jornal, se ele ia trabalhar com revista, se ele ia trabalhar com televisão, com rádio. E nessas avaliações que ele fazia, se ele fosse trabalhar dentro de televisão, ele teria que saber qual que era a emissora, qual que ia ser o programa, qual que ia ser a inserção, quantidade de inserções, valor de inserção. E baseado nesse investimento de mídia, ele ia definir um resultado de faturamento e um plano de projeção de faturamento para aquele ano. Beleza. Esse profissional de mídia geralmente também tinha formação em publicidade. Aí era um outro curso, já não faz mais parte de administração, faz parte de comunicação social. E essa comunicação social, esse curso de comunicação social, de publicidade e propaganda, geralmente quem fez esse curso, eu sei que eu fiz ele era um profissional mais criativo, né? Se a gente fosse pensar, ele era muito mais de humanas do que de exatas, né? E geralmente quem é mais de humanas é um cara que gosta mais de desenhar, de se comunicar, é um cara mais extrovertido. Geralmente quem é mais de exatas é mais introvertido. Então na aula, no curso de publicidade, quando tinha aula de mídia, não era uma aula que o pessoal gostava muito, porque esses caras que faziam publicidade eram mais criativos e não queriam pensar muito em cálculo. E mídia é muito cálculo, é parte analítica. Beleza. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Porque depois que esse profissional de mídia fazia o plano de mídia, ele enviava esse material para a dupla de criação. O profissional de criação, geralmente é um redator e um designer, montavam a campanha criativa. Essa campanha criativa, vocês vão lembrar que as agências eram muito reconhecidas pela criatividade desde os anos 90, nos anos 2000 e até depois disso. Você vai lembrar de campanhas como os Ursinhos da Parmalat, Compre Batom, toda essa, né, a tartaruguinha da escola, né? Acho que era da escola. Então você vai lembrar de todas as campanhas que elas fizeram muito sucesso. E elas eram reconhecidas pela criatividade. Porém, existia todo um processo, um plano de mídia e um plano de marketing por trás disso. Por que eu contei essa história para vocês? Porque hoje o profissional de ads, a agência de anúncio patrocinado de vocês, é o profissional de mídia. Por mais que ele está falando para vocês que ele vai fazer todo o marketing, ele é o profissional de mídia, ou deveria ser. Então ele é aquele profissional analítico que vai pegar o teu plano de marketing e vai avaliar em que mídia ele vai colocar. E essa mídia é Facebook, Instagram, pode também optar por LinkedIn, pode trabalhar por Bling, ele pode trabalhar com o Google, com todas as ferramentas do Google, ele pode trabalhar até com o Pinterest hoje, que já tem essa possibilidade também, e por aí vai. Existem várias alternativas dentro desse universo. Esse cara, esse profissional, essa agência, esse gestor de tráfego, vai ter que avaliar as tuas campanhas e baseado no teu plano, as mídias trabalhem melhor. Ele precisa existir uma criatividade, que é mais uma criatividade baseada em cálculo e análise do que de fato em design, em material de experiência. Então ele vai avaliar esse valor de mídia, que campanhas que ele vai fazer, se ele vai fazer campanha de tráfego, campanha de conversão, campanha de catálogo,
campanha de remarketing, existe uma infinidade de possibilidades. Então, baseado nessas infinidades de possibilidades, esse profissional, porque não é fácil você ter esse core business e essa inteligência, esse profissional vai definir isso. Porém, cara, ele não vai saber fazer, ele não é um profissional que vai entender todo o processo de marketing. Ele não vai entender da tua logística, ele não vai entender do teu público completamente. Isso você deveria trazer para ele. E também ele não vai ser muito criativo. A experiência criativa dele não vai ser um dos atributos desses caras. A não ser que a agência de ads seja tão grande que ela tenha esse core business. Mas eu acho muito difícil, até porque a maioria delas nem sabe, nem entende esse processo que eu estou falando para vocês agora. Ele já veio de um universo só de mídia digital e ele nunca entendeu todo esse contexto. Então ele é muito bom como gestor de tráfego, mas ele não é muito criativo. E isso pode ser um problema para vocês. Então é importante vocês entenderem esse universo, que vocês talvez deveriam buscar uma agência que vai fazer as campanhas de vocês que tenham um foco mais criativo, ou um estúdio de design que seja mais criativo, ou mesmo internamente vocês vão ter que elaborar essa criatividade. Então quando vocês forem levar para a agência, vocês já levam um mote de uma campanha, algo mais elaborado, e não contem que eles façam isso para vocês, porque eles são nada mais, nada menos do que naquele cenário de estrutura de marketing tradicional, lá já vem lá dos anos anteriores, já da base do marketing. Eles são o profissional de mídia. Beleza, galera? Então é interessante vocês verem a sua agência de ads como um profissional de mídia, e com certeza vocês vão ter um sucesso muito maior. Esse vídeo, a ideia era passar essa conotação para vocês terem uma análise melhor. Agora vocês pegam o vídeo que a gente falou lá de investimento de ads, juntam um pouquinho tudo isso e vocês vão ficar mais maduros. Se vocês acham que o que eu falei aqui foi grego, não entenderam nada, eu sempre falo isso, galera. E eu sempre vou falar. Cara, vocês têm um problema, cara. Vocês precisam entender mais do que eu tô falando. Se vocês ouviram isso, já ficaram familiarizados, não foi tão grego assim, vocês já estão num caminho legal. E se o que eu falei para vocês é beabá, e aí nesses termos que eu coloquei aqui hoje, eu acho um pouco difícil. Mas se vocês acharam beabá, melhor ainda. Então vocês já estão muito aptos a operarem nesse universo de e-commerce. Já vão estar muito mais maduros e muito mais na frente do que muita gente. E aí vocês talvez entendam porque o e-commerce de vocês não esteja dando resultado, ou melhor ainda, ele esteja dando resultado. Não esqueçam, por favor, vocês já estão muito treinados a clicarem no sininho, compartilharem, mandarem para quem vocês acham que precisa saber dessas informações também e divulgarem a gente, porque assim a gente se ajuda, né? Vocês receberam esse material de graça, então divulguem para alguém e sejam parceiros da nossa equipe. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!